Então, antes da pandemia, a gente tinha muita coisa acontecendo, agora é muita questão de adaptação, né, para esse período. A gente tem aqui em Jaraguá do Sul, como foi dito nas 2 semanas anteriores, o Jaraguá em Dança, que é a mostra de dança que a gente tem, que é assim, de maior volume, né, de participação, que é gerido pela Secretaria de Cultura e com recursos públicos, né? A gente também tem eu montava um festival chamado Festival Nacional de Dança até 2015, mas por falta de recursos eu não consegui mais mantê-lo vivo, e de 2018 2019 o Edson Nascimento, que trabalha com jazz na SCAR, ele montou o festival Arte em Movimento, acho que é Arte em Movimento, e também é um festival competitivo e traz vários grupos, né, companhias de dança para fazer abertura. Então, assim, também movimenta bastante a dança. Além disso, ele também faz a mostra Dançarte, que é uma mostra pequena no pequeno teatro da SCAR. O Arte em Movimento também acontece no grande teatro da SCAR, e esse Dançarte é no pequeno teatro da SCAR. Também com espetáculos e os grupos que se inscrevem para poder participar desse evento. Esses 2 eventos, eles são com recursos próprios, né? Não tem nenhum tipo de incentivo. A cidade está retomando a questão do fundo, retomando a questão dos editais, né? Então, a gente teve, assim, realmente, nesses últimos anos, assim, uma quebra bastante grande na questão de montagem de espetáculo e de eventos de dança, saindo um pouco desse lugar dos festivais, né? Eu particularmente sinto que deu uma estagnada, assim, eu sinto por mim como produtora, assim, eu produzi muitos espetáculos que vieram para cá, né? Alguns espetáculos que vieram para cá. Nesses espetáculos a gente conseguia ter os workshops, a gente conseguia fazer, dar essa contrapartida para os professores e quem trabalha com dança aqui na cidade. Mas, assim, especificamente do pessoal da cidade, assim, eu sinto que os editais, eles deram... a gente não ter esses editais, realmente, ele deu uma murchada nessa questão, né, de produção em si de espetáculos, né? Mas os espetáculos de final de ano, como a dança de sala de aula, dança de academia, o ballet clássico, na escala, o jazz, a dança de salão, eles continuam acontecendo nas escolas, né? E no final do ano tem um espetáculo de dança. Então, assim, esses espetáculos continuam acontecendo. Mas o que eu sinto muita falta é dessas de pesquisa, né? Que eu consigo do Daniel, né? Essa proposta do Encarce, que também foi muito legal. Agora, sim, uma pergunta bem particular para a gente pensar a formação de quem trabalha com produção aí na cidade de Jaraguá, né? Primeiro eu queria saber a tua formação, né? Se tu teve uma formação específica para trabalhar com produção, porque a gente sabe que é uma área que cada vez mais está sendo estudada e pesquisada, né, fortemente, até dentro das universidades, com criação de curso superior, pós-graduação específicos, né, para produção. E como que tu vê a formação desse profissional que está trabalhando com produção em Jaraguá? Então, na pós-graduação, uma das minhas cadeiras de aula é a produção de eventos, de espetáculos de dança nas escolas públicas e particulares, né? Nos estúdios de dança também. Então, eu sempre trabalho com esse tema da produção, mas eu não tenho uma formação acadêmica de produção. A minha formação aconteceu, como a grande maioria, eu acredito, dos artistas que trabalham, pelo menos aqui na nossa região, no fazer artístico, né? No tentar resolver as coisas, porque assim, a figura do produtor, para mim, ela surgiu durante esse trabalho de conseguir dar conta de todos os problemas que aconteciam durante uma apresentação de espetáculo, né? De 2003 a 2015, eu fui na SCAR, né? Tinha o meu núcleo de produção na SCAR, então, assim, lá para mim foi um aprendizado, assim, maravilhoso, porque eu pude transitar
e dirigir espetáculos de orquestra, espetáculos de coral, espetáculo de teatro, espetáculo de dança, usar espaços do grande teatro, do pequeno teatro, de uma sala minúscula de 4x4, do espaço panorâmico, usar o espaço lá fora. Então, assim, para mim, tudo isso foi muito enriquecedor na questão de pensar e dirigir um espetáculo e trazer a questão da produção junto com a questão da direção, né? Então, assim, pensar, escrever projetos também, né? Então, esse lugar, para mim, foi muito, muito importante nessa questão da formação, né? E sempre pensando que a questão da organização, disciplina e planejamento sempre andaram juntos, na minha formação humana. Então, isso também facilitou bastante na hora da gente pensar na questão de produzir eventos, né? Então, assim, escrever bons projetos, eu até, inclusive, quando eu dou as aulas, mesmo o evento acontecendo dentro da escola, digamos que eles vão montar um espetáculo de Festival da Primavera. Nesse Festival da Primavera, ele tem que ter todos os itens de um projeto, né? O nome do projeto, a data, o objetivo, a justificativa, o plano, né? O plano orçamentário. Estou falando de tudo isso agora porque, né? O Elizabeth Under ele fecha hoje. Mas, enfim, então, assim, tudo isso ele é importante. Então, assim, essa formação ela aconteceu no fazer, né? Não foi... Claro, eu fui buscar a formação na pós em desenvolvimento gerencial, gestão de pessoas, e que para mim foi muito importante fazer essa ponte, né? Porque assim, eu era a única de dança, de arte, dentro de uma galera de administração, né? Então, assim, mas muita coisa eu tirei de lá para poder e trazer para a minha área para poder melhorar a questão tanto do planejamento, quanto da escrita de projeto, quanto da produção e formação de equipe, né? E tu acha, então, que ser produtora talvez tenha surgido para ti da necessidade de gerir teus próprios projetos? Na verdade, eu tenho certeza disso. E assim, aqui em Jaraguá, o que eu percebo muito, quase todos os professores que trabalham com as escolas de dança, seja nas escolas particulares também, escolas regulares, né? Todos eles têm esse olhar produtor, entende? Porque assim não existe uma contratação de uma figura do produtor cultural, do produtor artístico para poder fazer os seus espetáculos. Então eles mesmos também têm essa formação embutida no fazer artístico, né? Então e assim, muita coisa que dá certo, muita coisa que a gente corrige, muita coisa que a gente... Nossa, então, eu sinto que, basicamente, essa formação acontece no fazer artístico. E há produtoras específicas que atendem às demandas da dança aí em Jaraguá? Ou é mais nesse sentido do que as próprias pessoas que estão ali, os artistas, né? Pode falar. Muita gente me procura, né? Até porque são 25 anos, né? E eu circulei muito o estado, e até como presidente da Prodança, eu conheci muitas pessoas, tenho bastante contato. Então, muita gente que escreve projetos e que coloca Jaraguá do Sul como uma das rotas das suas circulações, me procura para fazer as produções. O pessoal de dança de salão já procura o Omar, né, que o Omar que faz o trabalho de dança de salão. Então, assim, também tem... Então, eu sinto, assim, que... Mas, assim, formação e outras pessoas que trabalham com essa chancela de produtor de dança, assim, produtor cultural em dança, eu sinto que a gente tem essa lacuna aberta, assim, né? Então, eu encabeço bastante, né? Eu recebo o pessoal de Joinville, recebo o pessoal de Florianópolis, recebo o pessoal do Rio de Janeiro, né? Então, assim, a gente sempre fez essa ponte muito, muito estreitada, né? E sempre com bastante qualidade. Então, assim, as pessoas voltam para cá e continuam buscando o nosso trabalho. Então, isso também é muito legal. E o que tu acha que difere um produtor, enfim,
trabalhe com outras linguagens e áreas para um produtor de dança específico, assim? Então, como eu falei, na Scar eu tive foi uma escola para mim, porque assim, conforme eu ia montando os espetáculos, organizando tudo, eu tive a oportunidade de dirigir então um espetáculo de uma orquestra. Então, que é completamente diferente. O público, sabe, os músicos têm um tempo diferente, a formação é diferente. A gente montava espetáculos de final de ano onde juntava músicos, atores, bailarinos, fosso desce, fosso sobe, sabe? Então, assim, são linguagens completamente diferentes. Agora, quem vai fazer produção em dança, eu acho que tem que ter uma vivência em dança. E aí facilita um pouquinho. Porque a nomenclatura toda ela é mais específica, né? As demandas são mais específicas, né? Então, quando a gente fala em linóleo, esticar o linóleo, descer bambolina, o par 64, para a gente saber que tipo de iluminação vai usar, o camarim, a recepção, se for bailarinos de outros lugares, como é que vai, o tipo de alimentação que esses bailarinos vão ter. Então, assim, eu sinto que a produção de dança, ela funciona melhor para quem já trabalhou com dança. Não é uma questão de tem que ser, mas acho que facilita bastante, né? Porque tem as suas especificidades. E pensando agora em Jaraguá, né? Quais as dificuldades que tu encontra assim na cidade de produzir, enfim, as tuas ações, os teus espetáculos, circulação de espetáculo, ação formativa? Quais são os entraves aí? Então, eu estou agora nesses 2 últimos anos trabalhando bastante com a Secretaria Municipal de Educação, né? Lá dentro eu tive a oportunidade de montar, junto com o professor Ricardo Borba e outros professores parceiros, o NUPA, que é um núcleo de produção artística com os alunos das escolas públicas. E aí eu tive essa experiência de poder trabalhar na máquina pública montando um espetáculo, porque a gente montou um espetáculo de final de ano, que também foi grandioso, e os caminhos que eu pensei que eram de repente os mesmos, né, são muito mais complicados, né? Mesmo os gestores sabendo o quanto é importante tudo aquilo que a gente está solicitando, os entraves são mais, a burocracia é muito maior, né? Mas assim, super funcionou e esse ano ia funcionar de novo. Infelizmente a pandemia veio e as atividades artísticas, inclusive do NUPA, elas foram cessadas durante esse período, né? Agora, as dificuldades maiores, o que eu sinto talvez uma falta de apoio. Eu acho que os editais, eu vou voltar a falar nisso, mas assim, eu sinto que os editais realmente são muito importantes para a gente. A gente tem a formação de plateia que acontece nos espetáculos de final de ano das escolas ou no Jaraguá em Dança, mas é uma formação de plateia especificamente dos pais dos bailarinos ou das pessoas amigas ou tias, ou enfim, a gente consegue lotar um teatro com um espetáculo, mas do Jaraguá em Dança, por exemplo, mas com os pais, as pessoas que estão ao lado dessa criança. Então, assim, eu sinto dificuldade da formação de plateia quando, por exemplo, quando vem alguém. A Daniela Alves veio ano passado, 2018, né? Produziu o espetáculo dela aqui e no Sesc. E a gente fez uma divulgação, organizou, era para Elizabeth Anderle também. E assim, o trabalho delas era maravilhoso, né? Dela e da Karina. E a gente teve pouquíssimo público, entende? Assim, eu lembro de vários espetáculos da Elke, da Mônica Sidler, que vieram para cá no Teatro do Sesc, né? E a gente não conseguia colocar, sabe, 10, 15 pessoas para poder assistir o espetáculo. Então, eu sinto que a formação de plateia ela é um pouco mais difícil. A gente está ainda muito ligado nessa questão dos festivais, infelizmente, né? Tanto da Mostra de Dança, o Jaraguá em Dança, o Festival do
próprio Ed, mas assim, a questão de dificuldade maior, eu sinto assim que é essa questão da formação de plateia, da gente ter um público que assista a dança, que não seja só dos seus filhos, e que a gente tenha um pouco mais de apoio, né, nessa questão, na questão de editais, que a gente consiga produzir os nossos espetáculos, né? E a questão de locais também, né? Então, assim, a gente tem que muito agradecer, porque a gente tem a SCAR, a gente tem um grande teatro, pequeno teatro, tem vários espaços que a gente pode locar, mas a gente pode locar. E quando a gente fala em locar um teatro da SCAR, a gente fala em muito recurso. E se a gente for tirar isso numa bilheteria, a gente não consegue, né? Então, aí a gente tem o Teatro do Sesc, que também é um espaço muito legal, muito gostoso, e só que não podemos cobrar ingresso, né? Então, assim, fica faltando esse outro espaço. A prefeitura tem o CEL, né? Que é esse centro integrado, que também tem um espaço muito bom para se trabalhar, mas também é um espaço gratuito. Então, assim, com a questão do edital e da gente poder montar espetáculo, a gente pode circular para os bairros, né? Levar esse espetáculo com esse cunho mais de circulação mesmo dentro do próprio município, né? Então, assim, eu acho que falta de apoio na questão de espaços, né? De mais dos editais para a gente poder montar os nossos projetos, poder circular e poder trabalhar essas outras propostas que não sejam só coreografias de festival. E acho que formação de equipe também, sabe? Eu acho que, assim, quando a gente fala em produção, a gente tem que ter uma boa equipe. E a gente não consegue, às vezes, manter uma equipe de um ano para o outro, né? Porque, às vezes, as pessoas são freelance, as pessoas, às vezes, né, trabalham, o evento acontece no final de semana que ela não pode ir, ou ela tem prova na faculdade, enfim. Montar uma equipe que realmente trabalhe contigo e que consiga dar conta das demandas que uma produção exige. Tu tocou na questão dos espaços, achei bem legal que tu tenha já falado sobre isso, Lisa. Mais uma pergunta. As produções que vêm de fora, né? Geralmente os espetáculos de dança, que vêm de outros lugares do país. É o Sesc o local onde esses espetáculos são realizados ainda? Porque aqui em Joinville, pelo menos, o Sesc é o grande, o grande lugar onde se tem uma programação de dança, assim, né? Claro, ainda não, talvez no modelo ideal, né? Porque a gente gostaria de consumir muito mais dança, né? Mas é o lugar que geralmente agrega esses artistas, junto com o Galpão de Teatro da Jote. Aí em Jaraguá, como é que funciona? É o espaço do Sesc também? Então, eu produzi muita coisa de dança, né? No Teatro da SCAR. Então, assim, quando os espetáculos vinham para cá, e assim, ou vinham para Florianópolis, né? Por exemplo, a Focus Companhia de Dança. Floripa, eu falei, cara, sobe para cá, Alex, e vem dançar aqui com a gente. Eles já deram um workshop, mas assim, foi um custo a gente conseguir pagar, mesmo ele vindo pela Lei Rouanet para Floripa, a vinda dele para tudo foi por conta da nossa produção na garra, né? Então, assim, a gente conseguiu tirar o valor desse translado todo só com a bilheteria, então é complicado, né? E porque a locação do teatro ele é muito alto, então assim, e já vieram muitos espetáculos bons para cá, né? Espetáculos de ballet, espetáculos de dança contemporânea, a Débora Coker dançou aqui também agora, acho que ano passado, ou em 2018, mas assim, tudo com as leis, né? Porque não tem como o artista bancar esse teatro sem esse aporte, né? Mas muita coisa circula pelo Sesc. Então, assim, o Sesc realmente é um lugar que recebe muitas companhias de dança. O Elizabeth Anderle, quando traz os espetáculos, normalmente traz para esse espaço, porque é um espaço, como eu falei, um espaço bastante agradável. Então, muita coisa aconteceu dentro do Sesc mesmo. Então, assim, bastante circulação nesses últimos anos foi no Sesc. Até as produções locais aqui, sabe? O Dani apresentou Folhas Secas e Escura ali.
às vezes no próprio espaço, o Daniel, no próprio espaço da academia dele, né, da escola dele, o Omar também. Então, assim, vários artistas da cidade também utilizam o espaço do SESC como um espaço para a gente poder fazer as nossas apresentações. Lisa, e agora pulando para uma outra coisa, né? Mas assim, em Jaraguá, o que tu sente falta de projetos acontecendo na cidade? O que você acha que, enfim, deveria ter mais? Dança contemporânea, enfim, outros tipos de espetáculos, outros tipos de ações de dança? Então, eu lembro que no final da primeira semana, quando a gente falou dessa educação, eu enchi o peito para falar: nossa, Jaraguá do Sul está à frente, né? A dança educação está acontecendo nas escolas públicas, privadas, nas academias. A gente tem a mostra de dança, que é dança educação, então dança para todos. Mas assim, eu ainda sinto vou me tornar repetitiva da questão das políticas públicas voltadas para os editais de fomento à formação das próprias companhias de dança ou dos grupos de dança, para poder manter esses grupos, para poder manter as pesquisas, porque senão a gente fica sempre girando no mesmo lugar, né? Que é essa formação que é importante, que é fundamental, que é essa formação de sala de aula, né, técnica de jazz, de ballet clássico, de dança contemporânea, de dança de salão, mas eu sinto que tudo isso ele se transforma quando a gente pensa num espetáculo. Quando eu tinha o projeto dentro da dança, a gente, no 5º ano do projeto, a gente pensou, dentro do escopo, a gente tinha a questão de montar a companhia de dança com os alunos do projeto. Então, a gente selecionou alguns alunos do projeto, eram 10 alunos, e a gente fez o convite, inclusive o Daniel foi um dos bailarinos que dançou com a gente, o Daniel, a Cindy, o José Knis e a Andrea Velasco. Então, assim, eram 4 bailarinos, professores bailarinos, que ensaiavam e dançavam junto com essa criançada nova que estava ali aprendendo o beabá através das aulas de dança. Eles participavam dos de final de ano, mas, porém, em paralelo, a gente montava esse espetáculo também, que foi as vésperas. E eu fiz toda a produção e a direção desse espetáculo, e o Fernando Lima fez a montagem coreográfica. Então, assim, a gente conseguiu fazer esse espetáculo acontecer, a pesquisa acontecer, dentro de um cronograma muito legal, e o resultado foi maravilhoso. Pena que a gente não conseguiu circular com ele, mas dentro de um projeto maior, né? Então, assim, a gente não tem como realmente fazer um espetáculo de dança se a gente não tiver esse aporte de recursos para a gente conseguir manter esses bailarinos trabalhando com a gente nessa questão da pesquisa, da manutenção dessa companhia, da manutenção desses corpos, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu sinto bastante falta. Sinto, sim, que a gente tem um bom trabalho de dança contemporânea, de dança do ventre. A gente tem todas essas demandas, sabe? Supridas aqui na cidade. A gente tem aula de dança aqui na cidade. Só que os trabalhos de montagem de espetáculo ainda são muito tímidos, né? Volto a falar que o Daniel é o que mais mete a cara para fazer essas provocações para a gente. Aquilo que a Elisa fala, né? A gente consegue criar, a gente consegue apresentar no SESC, ali no Galpão eu apresentava muito, mas circular é uma dificuldade. E às vezes a gente de dança, a gente é muito louco, a gente assume tudo. Eu vou ser o coreógrafo, eu vou ser o bailarino, eu vou ser a costureira, eu vou ser a maquiadora, eu vou arrumar os cabelos, eu vou receber os pais, eu vou entrar no palco para receber as flores no final, eu vou trocar o figurino do aluno que tem que entrar correndo né, de uma fotografia para outra. Cara, a gente faz tudo. Vou fazer a luz, vou fazer o som, sabe? E a gente tem que entender por isso que eu falei da questão da importância da equipe. A gente tem que ter uma equipe e tem que aprender a delegar. Então, assim, com o passar do tempo, eu no começo era eu sou uma pessoa difícil, mas no começo era muito mais difícil, porque eu não conseguia delegar as funções, entende? Eu não acreditava que as pessoas iam ter condições de dar continuidade àquilo do jeito que eu fazia, né? Porque eu sou meio perfeccionista com as coisas.
Então, eu tinha muita dificuldade em delegar. As coisas que a Lisa falou e que eu acho fundamental ressaltar é a ausência de espaços alternativos, né? Scar é maravilhosa, Scar é fantástica, Scar é muito linda, mas tem aquele probleminha que a Lisa falou, né? A dança não tem toda essa repercussão, essa receptividade que outras áreas de repente possuem. Tem um grande cantor, enche de gente, né? Tem a grande companhia de dança, mais ou menos, né? E aí a gente que faz uma produção local acaba não tendo esse respaldo de público que sustente a atividade. E a questão do produtor, essa figura aqui na nossa cidade, acho que ela ainda não é vista com esse olhar profissional, entende? Ainda tem esse olhar ainda muito amador. E eu não digo do município, porque hoje nós estamos falando de Jaraguá, mas ainda assim, o Estado ainda, né, tem esse olhar ainda muito amador.